Ruth, tudo bem? Oi, como é que vai? Tudo bem? Tudo Comigo bom. também. Depois de umas fériasinhas, né, vamos voltar com as notícias de Israel, Voltar a trabalhar. diretamente da fonte. Bom, graças a Deus, não vou começar com corona. Hoje tem coisa mais Ah, importante. Sobre as eleições, você andou mandando para a gente os resultados, né? E estava ainda, você não tinha concluído, e agora a gente já sabe que o Netanyahu foi indicado para tentar formar esse foi novo o governo. primeiro. Foi o primeiro. Fala um pouco sobre isso para a gente. O caso foi o seguinte: foi muito confuso todo esse processo, porque, segundo a lei, o presidente ele indica como primeiro para tentar formar um governo de coalizão, aquele que conseguiu receber o maior número de mandatos nas eleições. Agora, existe um porém, é que nem sempre esse que tem o maior número de mandatos é o que tem a possibilidade de formar uma coalizão, porque ele precisa ter apoio. Se ele não tem só dos partidos que estão com ele e que deram a ele esses 30 mandatos, ele pode não ter a capacidade de juntar os mandatos necessários para somar 61, que é o que tem que ter um primeiro-ministro para formar o governo. Como dessa vez os votos estavam muito dispersados na parte da direita de Israel, porque além do Likud, que é o maior partido de direita, se formaram mais partidos novos, que foi o Yemina, que é com o Bennett, um partido novíssimo que se formou 3 meses antes das eleições, com um Haver que era do Likud. Ele era do Likud, o Guidon Sar. Ele era deputado do Likud, pediu demissão, formou esse partido e concorreu às eleições com o nome de Nova Esperança, Tikva Hadashah. O Guidon Sar, que é da direita, tem um partido antigo, que é o Israel Beiteinu, que é do Lieberman, que é de direita também, e tem o Yemina, que é do Bennett. E, além disso, tinham 3 partidos pequenos, que é da direita radical, que se juntaram com a Tzionuta Datit, é um partido chamado Noam, que é um partido carranista, e o partido do Smotrich, que era o partido que era o central, que era a Yadut, a Tzionuta Datit, e tinha um partido também ultra radical da direita, são tudo partidozinhos de meia dúzia de pessoas, que é a Otzma Yehudit do Itamar Ben-Gvir, que é alguma coisa que a gente tem vergonha de que na Knesset tenha um deputado como ele. Mas isso foi o que aconteceu, de modo que a direita ficou muito dividida. O Netanyahu conseguiu comprar com promessas esses 3 partidos que se uniram numa lista só e concorreram e conseguiram eleger, trazer 6 mandatos que, logicamente, viriam para o Likud. Agora, o Guidon Sar, que é da direita, que é um partido de direita, sem dúvida nenhuma, o Lieberman, que é da direita, eles, desde o início da campanha, eles
comunicaram que não fariam coalizão com Netanyahu. Então, já desde o início começou com um problema. Resultado, as eleições foram realizadas, o Likud conseguiu 30 mandatos, de 30 para 61, falta um pouco. Ele já tinha, como sempre, em todos os governos anteriores dele, o apoio do Shas, mas o Shas só teve 9 mandatos, o apoio dos Haridim, que são 2 partidos que se juntam num só, que é a Yahudut Torá, que eles também tiveram 9, e eles tinham também o apoio que podia ser que sim ou que não do Yemina. Resultado, nenhum dos grupos tinham 2 grupos, blocos fortes, um do que era só Bibi e o outro que dizia só não Bibi. Então, esse só não Bibi ficou uma mistura de partidos de centro, centro-esquerda, de esquerda e de direita, que eles fizeram como se fosse uma aliança em prol da mudança do governo. Quer dizer, eles tinham uma meta: tirar o Bibi do governo. Eles aceitariam o governo com o Likud, contanto que o Bibi não fosse primeiro-ministro. Se o Likud escolhesse um outro deputado entre eles, eles aceitariam fazer a coalizão, mas não com o Bibi. Resultado, aí ficou agora o Lapid, com 17, o Bennett, com 7, o partido Kahol Lavan, que concordou de fazer aliança também desses só não Bibi, eles tiveram 8 deputados, e o Lieberman com Israel Beiteno, 6. Resultado, o Netanyahu conseguiu 52 e o partido e o bloco do não Bibi ficou com 45. Aconteceu que tinha o juramento no dia 5, né, como eu falei anteriormente, 5 de abril, estava marcado o reinício do julgamento do Netanyahu, que era a etapa da apresentação de provas, e justamente nesse dia era também o juramento da nova Knesset, da 24ª. E o presidente queria, na segunda-feira, ele recebeu o resultado oficial das eleições na sexta-feira. Então, ele teve só domingo para receber, durante o dia inteiro, as delegações de todos os partidos que concorreram às eleições, para ver quem é que eles indicavam. Então, as indicações não permitiam a ele usar, além do número maior de mandatos, nenhuma outra avaliação. Se, apesar do Netanyahu ter 30 mandatos, ele teria condições de formar 61, ele não teve tempo para fazer essa avaliação. E se contava de que todos esses outros partidos, o do Gideon Sa'ar, o partido Yemina, o Israel Beiteno, que são todos de direita, e mais o Avodá, o Meretz e o Yesh Atid, que eles juntos poderiam ultrapassar o número de candidatos de mandatos do Netanyahu. À última hora, o Sa'ar vem e diz que ele não vai indicar ninguém. E ele tinha 6 mandatos apenas.
Antes deste dia, o Netanyahu já tinha começado negociações com o líder de um partido que, não por ser árabe, ele pode ser árabe, mas é um partido que é antisionista, partido contra a existência de Israel, que é o partido mais radical da lista árabe, que dessa vez, nessas eleições, ele se separou, ele se candidatou separado. O nome desse partido é Ram, e o líder é Mansur Abbas. Ele conseguiu apenas 4 mandatos, mas esses 4 mandatos davam ao Netanyahu a possibilidade de formar um governo, sendo que ele não poderia colocar esse partido como membro da coalizão. Simplesmente seria um partido que, nas votações da Knesset, nas votações dos projetos do governo, eles apoiariam sempre o governo. Agora, o partido da ultradireita, que é com o Smotrich, o Ben-Gvir e o Noam, disseram que, se o Netanyahu vai receber o apoio do Abbas, eles estão de fora. Então, era a oportunidade que o grupo do centro, centro-esquerda e esquerda, de entrar e de ser o primeiro a ter a oportunidade de formar uma coalizão. E vai o nosso amigo Guidon Saar, na hora que ele vai ao presidente, porque qual foi a grande decepção? Que os outros 3 partidos que constituem a lista árabe unida, que não são radicais como esse Abbas, eles tinham dito que se o Saar, o Guidon Saar, que é o partido de direita, fosse apoiar o Lapid, eles apoiariam também. E eles tinham 6 mandatos também. Quer dizer, 6 deles com 6 do Saar, já eram mais 12. E vai o Saar e diz que não, ele não indica ninguém. Ele se absteve de indicar. Então, os árabes também caíram fora. Meu Deus do céu. Resultado. Até agora, já se passaram quantos? Do dia 5 até hoje, não tem nada estabelecido. Ele tem 28 dias para formar o governo. Se ele, dentro desses 28 dias, não forma um governo, então, aí o presidente convoca o segundo da lista, que será o Lapid. Sim. Mas, até lá, a confusão é total. Primeiro, porque o Bennett está dançando entre Lapid e Netanyahu. O Netanyahu chamou no sábado à noite. Ele nunca chamou o Bennett na casa dele, onde ele mora, porque a família dele não suporta o Bennett. Problemas pessoais. Tem nada a ver com o país, nem com política, nem com a Knesset, nem com o bem-estar do povo, nada. Coisas pessoais. Então, ele foi e o Bennett viu, pelo que aconteceu com o Kahol Lavan e o Netanyahu, nesse governo que já está atuando, que o Netanyahu é mentiroso, que ele não cumpre nenhuma das promessas, nem nada do que está assinado não é cumprido. Então, ele disse que não, que ele vai esperar para ele formar o governo. Depois que ele formar o governo, ele entra, que é para ele ter a chance de, se o Netanyahu não conseguir formar, então ele fica com o Lapid, que o Lapid foi de uma generosidade tremenda. Ele tem 17 mandatos, o Lapid, e o Bennett tem 7. E o Lapid concordou
em fazer um governo de rotação, dando ao Bennett a vantagem de ser o primeiro a assumir o cargo de primeiro-ministro. Isso não tem muita gente que faz. Aí agora nós estamos nessa, não tem nada, não tem governo, não tem nada, enquanto isso nós continuamos sem orçamento, ministérios que estavam dentro do governo que pertenciam ao Carol Lavan, como, por exemplo, o Ministério da Justiça, ministério importantíssimo. Agora, terminou o prazo, a Knesset já foi trocada, então já é a 24ª, já foi empossada, já houve juramento, e tem ministérios que não têm nem diretores gerais, nem ministros, porque o governo que está atuando é um governo de transição. Então, tem que esperar que se forme um governo, mas isso pode demorar esses 28 dias que o Netanyahu recebeu, e se ele não conseguir, então o novo candidato vai receber outros 28 dias, está entendendo? E durante esse tempo todo, o país nesse desgoverno total. Ruth, o Lapid é um partido de... Centro. Centro. Ele não é direita, ele não é esquerda, é um partido centro-liberal. Uhum. Entendeu? Entendi. De modo que ele teve, você vê, o Carol Lavan teve 8, o Avodá teve 7, o Meretz teve 6, o outro, Guido Sar, teve 6. Ele teve 17. Não. Quer dizer, de todos esses partidos que não são da direita e do Likud, foi o que obteve maior número de votos, foi o Lapid. E por que ele fez essa gentileza em relação ao Bennett? Qual é o interesse atrás disso? Quem? O Lapid? Você falou que ele tem 17 mandatos, né? Mandatos. Mas o Bennett tem só 6 ou 7. 7. Ele fez esse gesto porque ele entende que no panorama atual de Israel, que a maioria do povo vota pela direita, que ninguém vai ter possibilidade de formar um governo se ele não for de direita. Então, ele abriu mão para o Bennett, que o Bennett é um camarada identificado com a direita, sempre. Não é radical, mas é direita. Então, ele acha que se ele desse a ele a possibilidade, então ele ficaria uma parte do mandato, e a segunda parte do mandato ele receberia o cargo. Agora, para o público em geral e para a Knesset, quer dizer, seria manter a mesma fachada. Quer dizer, o Likud é direita, ninguém pode dizer que o Bennett pode dizer tudo contra ele, mas não pode dizer que ele não é de direita. Ele é direita. E ele é um homem sério. E ele é um homem experiente em política. De modo que, então, ele abriu mão. Ele teve, como se diz, bom senso. Bom senso e difícil, realmente, né? Na política, abrir mão de um... Não é muito fácil você chegar ao cargo de primeiro-ministro, porque nas outras eleições ele abriu mão para o Gantz, e dessa vez ele abre mão para o Bennett, sinal de que ele não tem um ego tão grande, ele quer realmente o bem do país, ele quer o estabelecimento de um governo que seja normal, um governo que possa governar 4 anos e não cada 6 meses, 8 meses ter eleições. Nós estamos na 4ª eleição, e se não tiver um governo agora, vamos para a 5ª. Deus me livre. Em setembro terá que ter eleições novamente.
Vamos ver, né? Torcer para dar certo isso, né? Que se É consiga, um né? É. problema seríssimo, seríssimo. Bom, vamos mudar de assunto? Nós, no dia 15, né, vai ser a independência do Estado de Israel. 73 anos, 83 agora anos. dia 15, 73 anos da independência de Israel. Realmente, na história dos países aí no mundo, muito poucos países que saíram do zero, como Israel saiu, em 73 anos conseguiu tanta coisa, embora a gente fale dos problemas políticos, etc., mas isso é um problema que está no DNA dos judeus, essa diferença. Tem dois judeus, tem três sinagogas, né? Porque esse não entra naquele, esse não entra no outro. Verdade. Então, mas em matéria de desenvolvimento científico, em todos os campos da ciência, tecnologia, então, não se fala, agricultura, o problema da água, de conseguir água, de economizar água e de conseguir dessalinizar tanta água para manter esse país, realmente é um país que você tem que tirar o chapéu. É Em verdade. 73 anos conseguir tudo isso não é brincadeira. Em meio às guerras, né? Em meio... Isso, sem contar com as guerras. Porque aqui, esse dia, esse Yom Ha'atzmaut, o dia da independência, tem gente que diz que não deve chamar de dia de independência. O negócio é de dizer que não seria independência, porque Israel sempre foi independente, foi simplesmente a declaração, foi declarar para o mundo que Israel era independente. É verdade. Mas é um dia que é precedido do Yom HaZikaron pelos caídos nas guerras e nos atos de violência e de terrorismo contra Israel. Então, são 24 horas antes do início do Yom Ha'atzmaut, é o início do Yom HaZikaron, que vai ser nessa quarta-feira, e estão relembrando nesse dia quase 24 mil mortos, 23.928, eu acho que esse é o número exato, de caídos. O maior número de caídos que teve Israel em guerra foi na Guerra da Libertação. A Milchemet HaShichrur, em 48, 49, foi a que teve mais mortos. E depois a Guerra de Yom Kippur, que também teve um número muito grande de caídos. Então, são 24 horas muito tristes, em que todas as famílias enlutadas, milhares e milhares de famílias enlutadas, que vão aos cemitérios, e é um dia muito triste, toca a sirene às 10 horas da manhã, todo mundo para de fazer tudo, e quando chega um minuto antes das 8 horas do dia seguinte, a bandeira que tinha sido descida a meio pau é elevada e as cornetas tocam e começa o Yom Ha'atzmaut. É uma festa. Aí você passa de uma tristeza absoluta para alegria. Quer dizer, tem milhares e milhares de famílias que o Yom Ha'atzmaut nunca é alegre, porque em 24 horas você não consegue mudar de tanta tristeza para alegria. Porque quem morre são sempre jovens, são os filhos, os maridos jovens que deixaram órfãos e viúvas jovens. É um dia muito triste mesmo. Como é que vai ser comemorado aí? Você sabe como é que vai ter? Vai ser igual a sempre? Porque... O Yom Ha'atzmaut? Sim. Vão voltar. Ano passado, por causa da corona, não teve aquela cerimônia como sempre teve no Har Herzl, com o acendimento daquelas tochas e as danças, etc. Não teve nada disso.
foi tudo por Zoom, foi filmado dias antes, e depois foi apresentado na televisão, para não haver aglomeração, mas esse ano vai ser nos mesmos moldes, mas não com o mesmo número de pessoas, como foi agora a cerimônia do Yom HaShoah, que foi lá no Yad Vashem, que sempre tinha milhares de pessoas, e dessa vez tinha 300 e poucas pessoas. Fizeram cadeiras e espaços enormes entre as cadeiras, e não tinham quase que convidados, a maior parte eram realmente os sobreviventes, alguns, porque aqui tem mais de 170 mil sobreviventes da Shoah, do Holocausto, não tinha nem a 10ª parte. Então, tinham 300 e poucas pessoas, e nem vieram todos os embaixadores, como sempre se convida, nem os deputados, vieram alguns ministros, o primeiro-ministro, logicamente, os rabinos-chefes, a presidente do Supremo Tribunal, e os ministros, alguns ministros, não todos, e o presidente, e alguns familiares dos sobreviventes. Muito pouco, e também por causa do corona. Sim. Agora, e no Yom HaTzmaut vai ter dança, vai ter... Também no Yom HaShoah acenderam as tochas, todo aquele esquema foi realizado, só com um número muito menor de pessoas, e a mesma coisa vai ser no Yom HaTzmaut. Agora, esse ano vão ser permitidas as festividades nas cidades, que as prefeituras sempre organizam nas cidades e nos Ixuvim maiores, um espetáculo artístico, tem, logicamente, uma cerimônia especial que se fala sobre a data, e depois é alegria, dança na rua. Tudo isso vai ter com números menores. A participação de público vai ser reduzida. Mas, pelo menos, vai ter alguma coisa, porque ano passado não teve nada. Em relação a isso, né, emendando um assunto no outro que tem a ver, como é que está a situação aí da pandemia? A situação da pandemia está realmente muito boa. O número de contagiados diários, que estava na casa de acima de 1.000, 2.000, 3.000, agora chega a 100 e pouco, 200 e pouco por dia. O número de mortos aumenta muito pouco, nós tínhamos ultrapassado os 6.000 e continua em 6.200 e pouco, não aumenta. O número de doentes graves e doentes entubados, estão ligados a respiradores artificiais, diminuiu tremendamente. Os hospitais que tinham 2, 3, 4 enfermarias de corona, fecharam já várias enfermarias, diminuiu bastante, de modo que tem 80% da população que pode ser vacinada, que não pode vacinar 100% da população, que tem, por exemplo, as crianças, e tem pessoas que têm problemas de doenças específicas que a vacinação é proibida. Dentro da população que pode ser vacinada, 80% já foi vacinada. Isso é uma coisa que não tem história igual no mundo todo. Nenhum país conseguiu fazer isso. De modo que é uma coisa espetacular o que aconteceu aqui com relação à vacinação. E agora está a discussão, porque a Pfizer terminou já a pesquisa sobre o uso da vacina para jovens abaixo de 16 anos, entre 12 e 16 anos,
e Israel já encomendou as vacinas, mas agora a discussão é aqui dentro, entre os pediatras e entre os pais que são contra essa vacina pelo fato dela ser muito nova. Quer dizer, numa pessoa adulta que já está com todo o organismo formado, você tem menos problemas de expectativa com relação a reações que não sejam normais. Ao passo que, num organismo jovem que ainda está em formação, que é um jovem, um adolescente de 16 anos, ele não é um adulto, ele não tem todos os órgãos, todo o desenvolvimento dele formado, e muito mais uma criança de 12 anos, de modo que existe um embate muito grande ainda sobre se é realmente muito necessário dar quando se sabe que as crianças que contraíram a doença tiveram a maior parte, mais de 80% dos que ficaram doentes, os poucos que ficaram doentes, era uma doença muito leve. Era uma doença muito leve, doentes graves entre crianças foram realmente muito raros. De modo que tem muita gente que diz que não é tão necessário, numa fase como está agora, em que a pandemia caiu tanto e o número de contagiados é tão baixo, de expor as crianças, talvez, a uma vacina que você não sabe exatamente que tipo de ação ela poderá ter nos tecidos e nos sistemas orgânicos que ainda estão em desenvolvimento. Você, como pediatra, o que acha disso? Olha, eu, como pediatra, eu não posso dizer para você 100% que essas pessoas todas que estão com essas dúvidas não têm razão. Porque todas as vacinas que se dão obrigatoriamente, quase que no mundo todo, contra a difteria, tétano, poliomielite, foram vacinas que foram estudadas pelo menos 10 anos antes de serem usadas. Essa vacina tem 1 ano. Está entendendo? De modo que existe uma diferença muito grande. De um lado, é um alívio você poder vacinar quanto mais crianças e jovens, e você poder dizer, olha, finalizamos com isso, acabou. Agora, tem países como a Nova Zelândia que conseguiram erradicar a pandemia sem precisar vacinar crianças. Mas é porque lá tem uma população obediente, um governo que conseguiu dominar as rédeas e acabaram com a doença. Agora, aqui em Israel, nós temos primeiro o problema da região onde nós estamos, que os países em volta não estão com uma vacinação como está. Aqui, tão perto, em Gaza, está um absurdo o número de doentes e mortos, etc. De modo que aqui é muito mais perigoso, digamos, nós não podemos gozar dessa esterilização que tem a Nova Zelândia. Uhum. Nós não temos isso, porque a situação geográfica em que você está situado, o tipo de vizinhança que você tem, eles estão lá sozinhos, eles não têm vizinhos, não tem ninguém. É verdade. É completamente diferente, está entendendo? De modo que eu não posso pensar como pensa uma pessoa lá. Ou eu não posso pensar, por exemplo, se fosse o caso do Brasil, que aí no Brasil valia a pena o risco menor. que você tomava, mas de ter menos mortos. Agora, aqui não, a mortandade é pequena.
Agora, Ruth, essas vacinas que você falou que demoraram 10 anos, ok. Mas foi numa outra época, né? A vacina contra a Covid, ela foi feita com altíssima tecnologia, pesquisadores do mundo inteiro, e houve um incentivo que nunca se fez anteriormente. Então, assim, é um pouco. Talvez não seja o caso, eu sei que nós estamos vivenciando agora, é a fase 4, não é isso? Quando se vacina. Mas, assim, Acontece, a diferença não é na tecnologia, no preparo da vacina. Evidentemente que é preto e branco, está entendendo a diferença? Agora, o problema é que o indivíduo que vai receber a vacina é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Nós continuamos a mesma coisa. Entendi. As crianças, naquela época, eram as mesmas crianças. O organismo das crianças hoje cresce, se desenvolve exatamente como há 100 anos atrás, do ponto de vista biológico, estou falando, não do ponto de vista intelectual, mental, que as crianças hoje são mais desenvolvidas, mas biologicamente o ser humano é o mesmo. Essa é a diferença. Não é na vacina em si, e sim na reação que ela possa causar num organismo em desenvolvimento. Essa é a diferença. Ok. Entre o uso num organismo está formado, não tem mais nada crescendo na gente, está tudo formado, o fígado está intacto, o cérebro, o coração, os rins, tudo formado. Agora, numa criança, não, está se formando ainda não terminou o crescimento. Entendi. É a diferença. Entendi. É aquela história, né? Como você falou mesmo, num país onde se morre muito, o custo-benefício é maior. No caso de Israel, que está... Exato. Ok, entendi. Exatamente. Nós estamos quase chegando nessa fase de vacinação de rebanho, que 80% da população está vacinada, está entendendo? De modo que... E falar em ciência, eu li, né, que Israel está muito avançado na parte de Parkinson, né? Que pessoas podem fazer exames para prevenir, né? Pessoas que têm parentes ou alguém na família que tem Parkinson, né? E essas pessoas podem fazer exames para prevenir o Parkinson. Prevenção. O que você pode falar sobre isso? Olha, aqui, por exemplo, não tem eu não li no noticiário nada muito diferente disso. É que estão querendo, é que existem duas partes que tem que separar. Um é o tratamento e o outro seria o tratamento de quem já está doente, e o outro seria a prevenção da doença através de um diagnóstico precoce. Você fazer exames genéticos, que seria que você parte do conceito de que há uma doença que ela pode ser transmitida geneticamente, de pais para filhos, etc. Ou pelo menos a tendência de apresentar a doença. Agora, esses exames estão realmente sendo feitos. Agora, o problema é que não basta você criar essa tecnologia para fazer um diagnóstico precoce, com que armas você vai usar para impedir, do momento que você encontra uma pessoa que esteja, sim, com um diagnóstico genético positivo, o que você vai fazer para impedir que essa pessoa fique doente? Esse é o problema. Entendeu? Então, teria que se encontrar
uma vacina, digamos, entre aspas, né? Algum remédio que funcionasse como vacina para impedir que aquela tendência genética se tornasse uma realidade clínica. E isso ainda não entendeu? existe. Esse remédio ainda não tem. O que se conseguiu com muito sucesso é curar praticamente um dos sintomas, porque o Parkinson não é uma doença única que se revela exclusivamente pelo tremor. Isso é um dos sintomas, o mais gritante, digamos assim, e o que incomoda mais, principalmente porque nem sempre é nas mãos, o tremor pode ser nas pernas, pode ser em outros lugares. Agora, o tratamento do tremor obteve um sucesso muito grande através de uma tecnologia nova que foi desenvolvida no Hospital Rambam, de Haifa, eu não me lembro agora o nome do médico, sempre a gente lembra do fato e esquece a pessoa que lutou tanto, que estudou tanto para fazer isso, você acaba esquecendo o nome. É através do uso do ultrassom para cauterizar o ponto no cérebro que é o responsável pelo tremor. Isso se faz usando o aparelho de MRI, que é usar a terminologia que todo mundo conhece, que é a terminologia internacional, MRI. MRI. É um aparelho mais desenvolvido do que a tomografia computadorizada, porque também é computadorizada. Então, a pessoa é colocada dentro daquele aparelho e você tem na tela toda a tomografia cerebral e, através de uma agulha não interna, tudo feito externamente, não é uma operação, não precisa abrir a cabeça. Com o uso do ultrassom, você cauteriza aquele ponto. Agora, como você não quer lesar outros locais, você precisa da ajuda do MRI, que é para você ver exatamente o local do cérebro que você está cauterizando. Isto não é feito em um tratamento só. Isso leva várias semanas, que são tratamentos repetidos, porque é muito demorado. Pode levar, às vezes, 3 horas, 4 horas, uma aplicação, de modo que não pode cansar a pessoa, nem pode expor a pessoa a tanta irradiação de uma vez só. Então, é feito em várias etapas. Esses doentes tiveram uma melhora, cura radical do tremor. Parou, não treme mais. Que maravilha, muito bom. É uma maravilha, porque as pessoas param de tremer com esse tratamento. Agora, este é o tratamento. Agora, isto não é uma prevenção. Você não pode cauterizar uma zona cerebral que está sadia com a perspectiva de que, quem sabe, ele vai poder desenvolver. Com certeza. Então, por enquanto, o grande mérito é ter a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce, através do exame genético. E agora é você encontrar a medicação apropriada para impedir, ou, como eles chamam, a vacina, que não é vacina porque não se trata de um vírus, nem de uma bactéria, é um processo degenerativo que você não pode usar vacina. Ótimo. Isso é o que realmente está muito em foco e é um grande avanço. Com certeza. Ruth, eu esqueci de te perguntar,
voltando um pouquinho atrás ainda sobre o corona, como é que foram os festejos de Pêssar em Israel? Olha, os festejos de eu estava prevendo tudo negro, que as pessoas iam fazer aquelas festanças, que ia todo mundo se reunir, que uma semana depois ia ter milhares de casos novos, mas não aconteceu. Ai, que bom. As pessoas realmente... Pode ser que alguém tenha feito alguma coisa maior, mas porque na verdade, a demonstração de que as pessoas foram rever a família foi um movimento nas estradas. Quem é que quer se encontrar? É quem não mora perto, né? Eu moro aqui, meu filho mora não sei aonde, e a minha neta mora não sei aonde. Se nós quisermos 4, 5 pessoas nos reunirmos, famílias, digamos, todo mundo viaja, né? Então, Uhum. as estradas estavam lotadas. De modo que isso prova. Agora, é a tal história. Eu tomo a família da qual eu faço parte, porque eu, família, aqui, eu só tenho meu filho e minhas netas e uma bisneta. Minha família está toda no Brasil, de modo que eu sempre comemorei todas as festas com a família da minha nora. A família da minha nora é uma família de terceira geração em Israel. Então, a família nuclear assim de cada um, ela tem duas, tem um irmão e 2 irmãs, são 4, todo mundo casado, com filhos. Quer dizer, a mãe dela já tem bisnetos abertos, tem um montão de netos, um montão de bisnetos, e tem cunhadas, e primos, e tios. Então, resultado, sempre, todo ano em Pêssar, nós somos mais de 30 pessoas. E não é a família toda, os mais próximos. 30, esse ano não teve. Não? Não. Esse ano não teve. Ano passado nem se fala, mas esse ano também não teve. Eu fui na casa do meu filho e estavam lá as 2 filhas dele com os 2 genros e a neta deles, só. Nós éramos 7 pessoas, em vez de 30. Idem na casa da irmã dela e na casa do irmão, cada um fez separado. Mas já foi mais agora, do que ano passado. Tinha que viajar. A minha neta tem que viajar para chegar na casa dos pais, eu tinha que viajar para chegar na casa do meu filho. Agora, isso foi assim. Agora, as comemorações de 30, 40 pessoas, como sempre teve, esse ano não teve. Ainda não, né? Mas já foi mais do que o ano passado. Claro, mas esse ano foi permitido até 10 pessoas dentro, em ambiente fechado, e até 50 pessoas em ambiente aberto. Agora, o tempo não estava muito favorável para fazer do lado de fora, estava frio. De modo que... Mas eu acredito que, em alguns lugares, as pessoas exageraram um pouco, mas acontece que terminou Pêssar e 10, 12 dias depois não houve nenhum aumento especial do número de novos contágios. Que bom, que bom. De modo que... Está funcionando, foi bom. A vacina está funcionando. Foi bom, está funcionando. Sinal de que a vacina está funcionando. É isso, exatamente. Ruth, vamos lá. Você já disse um monte de coisas boas, né? Acho que você falou mais coisas... Acho que só coisa boa. Eu realmente não... Estou muito feliz com esse nosso reencontro, viu? Porque, apesar das eleições, todas as complicações, mas, assim, no geral, a gente só tem notícias boas. Como eu estava te pedindo sempre uma notícia boa e você já deu todas as notícias boas, tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Bom, poderia destacar o que está acontecendo no campo da segurança. Você deve ter ouvido aí falar que Israel bombardeou na Síria semana passada. Bom, nós sempre sabemos pela imprensa estrangeira, porque aqui a imprensa local só diz que a imprensa tal e tal e tal e tal
informou que foi bombardeado. Agora, dessa vez, a diferença foi que os moradores do norte de Israel, de Kiryat Shmone, ouviram as explosões e começaram a telefonar para a polícia para saber o que estava acontecendo em Israel, porque eles estavam ouvindo explosões, eles pensavam que Israel estava sendo atacado. Que em Kiryat Shmone eles estavam ouvindo as explosões e vendo o céu com aquele fogaréu. Então, não se pôde esconder muito que Israel novamente atacou na Síria os mesmos ataques das forças iranianas, que o problema não é com a Síria, o problema é com o Irã e com o Hezbollah, e é o problema da quantidade, né, de armas que estão armazenadas, que estão sendo aperfeiçoadas também lá na Síria, para tornar os foguetes antigos, que eles têm centenas de foguetes, para tornarem os foguetes mais... que eles sejam mais... cheguem exatidão, que eles cheguem exatamente com uma diferença de centímetros do ponto que você quer atacar. Está entendendo? Então, o Irã está fazendo isso, não só na Síria, como no Líbano, com os foguetes que estão estocados lá em Beirute, onde tem o centro, o quartel-general lá do Hezbollah. E esse é um problema. O outro problema, tanto assim que hoje chegou em Israel o ministro, o secretário de Defesa, secretário de Segurança americano, do novo governo Biden, ele hoje está aqui em Israel, veio para conversações com o ministro da Defesa, que é o Gantz, Benny Gantz, do Kahol Lavan, a respeito do problema da reabertura das conversações com o Irã a respeito do desenvolvimento atômico, que na época do nosso grande amigo... Seu amigo, não meu. Presidente... amigo do Netanyahu. Ele era grande amigo do Netanyahu, que ele saiu, né? Na época que havia já sido formado junto com todos os países da comunidade europeia, e ele abandonou, e com isso terminou, e agora o Biden começou a mandar bilhetes para todo mundo, dizendo que ele está interessado em retornar às conversações amplas para tentar convencer primeiro ao Irã a paralisar com o preparo que eles estão fazendo com centrífugas cada vez mais poderosas para fazer purificação da bomba. Da bomba? Não, urânio. Purificação do material para preparo da bomba atômica. E Israel, aliás, foi uma coisa assim muito estranha, muita gente não gostou, que justamente no discurso que o Netanyahu fez na cerimônia que houve no Yad Vashem, na semana passada, em homenagem ao Yom HaShoah ve'Gvorah, aí o Netanyahu achou de incluir na fala dele isso de que Israel não vai aceitar de jeito nenhum nada do que essa nova comissão resolva, e o Biden diz que ele
com todo respeito ao Netanyahu, ele considera que os interesses americanos são muito mais fortes e muito mais importantes para ele do que Israel diz. E aí o Netanyahu diz que, seja lá o que todos eles aceitem, Israel não aceita. Pronto. É um impasse. Isso foi assunto para a noite em homenagem aos mortos, né, no Holocausto. Não tinha lugar. Pois é. Foi muito discutido isso, muito criticado, porque ele falou tanto de si próprio, do que ele fez para conseguir as vacinas, de quantas vezes ele falou com o diretor-geral da Pfizer às 3h da manhã. Eu fiz, eu aconteci. Isso são coisas tristes, olha lá, eu queria ouvir. É verdade, Ruth. Bom, mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte da natureza psicótica do nosso primeiro-ministro. É isso. Querida, eu quero te agradecer, tá? Pelo esse retorno tão rico, né? Acho que hoje a gente foi realmente bem... Abrangemos muitos pontos importantes e é muito bom, né, a gente poder ter essa fonte de sabedoria aí. Fala. Lembrei da palavra purificação do urânio. Sim, eu falei aqui. É que você não ouviu. Eu falei urânio. Não ouvi. Não tem problema. É a purificação do urânio para a fabricação da bomba. É isso, querida. Ok, minha querida. Uma ótima semana. Foi um grande prazer poder conversar com você. Igualmente. E que realmente possamos passar essa semana com um dia de tristeza, um dia de alegria, e que tenhamos todos muita saúde, que aí no Brasil melhore a situação com relação à corona. Aqui tem sido muito divulgado em toda a mídia a problemática que está atravessando o Brasil com relação à pandemia, e eu realmente fico muito triste, porque, afinal de contas, eu não consigo me desligar do Brasil, né? Pode. De modo que... não dá. De modo que eu faço votos de que Deus ilumine o presidente e que ele mude de ideia e que o povo consiga receber a vacina mais rápido e que o número de óbitos diminua, que é muito triste. É mais fácil Deus iluminar outras pessoas do que o presidente, sinceramente. Porque o presidente aqui não tem jeito. Continua sendo negacionista, continua praticando as mesmas ideias que lá atrás. Então, com o presidente aqui, nada vai mudar. O que pode mudar são os outros políticos que podem fazer alguma coisa para essa situação acabar. Porque o Brasil, Ruth, não é o que só acontece no Brasil, mas o Brasil é do tamanho de um continente. Claro. Então, se aqui a situação é difícil, ruim, não adianta. Não é fácil. O resto do mundo está de boa, né? Esse é o problema. Realmente. Mas vai acontecer. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Se Deus quiser. Um beijo, Ruth. Um beijo, viu? Um abraço grande para os leitores, para os ouvintes, para toda a equipe do nosso jornal. Obrigada, e que Ruth. tenhamos um Yom Ha'atzmaut Sameach e que possamos nos encontrar sempre em boas horas. Com certeza. Saúde para todos. Para você também, querida. Um beijo. Um beijo, obrigada.